Wellington Andrade Cunha, de Pedro Canário, no estado do Espírito Santo, contribui com a Associação do Senhor Jesus e nos ajuda a fazer mais. Faça como Wellington, seja um sócio evangelizador e nos ajude a anunciar a salvação de Jesus Cristo. A Associação do Senhor Jesus precisa de você. Muito bem, muito obrigada, Wellington, do Espírito Santo, pela sua contribuição, por nos ajudar a tocar todos os programas dessa obra, a evangelizar o Brasil, através da contribuição de cada um de vocês. Dessa vez foi o Wellington que foi o contemplado para a gente mostrar a foto da família e também agradecer a contribuição. Mas vocês que estão em casa também podem participar, se tornar um sócio evangelizador aqui na Rede Século XXI. E olha, quem ligar e participar do nosso programa hoje está concorrendo a 3 livros. Exatamente, nós vamos sortear 3 livros do padre Alexandre Aui Melo, Ela é a Minha Mãe, e o CD da Maria do Rosário, Sempre Maria. Ligue, participe, escreva pra gente. Devoção à Nossa Senhora, todos nós temos de uma forma ou de outra. É só você ligar e participar. Nós contamos com a sua contribuição. E hoje, de maneira especial, a gente vai convidar aqui no nosso programa o padre Alexandre. Por favor, padre, para participar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, alegria prazer, estar aqui tudo com você. bom? Prazer todo meu. Pode Obrigado. sentar, padre. Com licença. Olha, a capa do seu livro já chama a nossa atenção, porque você vai falar de Maria com a figura do Papa Francisco, beijando Nossa Senhora. Para nós católicos e cristãos brasileiros já é uma emoção muito forte poder ver essa imagem. É verdade. Mas, Logo inclusive... que a gente pensou no livro, a primeira imagem que me veio na cabeça foi justamente essa, porque me parecia que expressa muito bem esse carinho que ele tem por ela. Por isso foi muito inspirado também desde o início, que tinha que ser essa, né? Não foi tão fácil encontrá-la, mas deu certo. Mas ela é muito bonita, padre. Verdade. E para nós católicos fala diretamente ao coração. Eu gostaria de começar a nossa conversa numa questão que talvez nos interrogue muito. Por que o Brasil atribuiu o título de rainha para Maria? De fato, em breve nós vamos celebrar, né, no dia 22 de agosto, é o dia da celebração de Maria como rainha. É uma festa que a igreja tem muito carinho por ela e o Brasil, em geral, né, trata Nossa Senhora como sua rainha, especialmente Nossa Senhora Aparecida como a rainha do Brasil. Mas esse título tem uma longa história e tem a sua origem até mesmo na festa que recentemente celebramos, que é a festa da Assunção de Maria. Uma vez que o povo cristão, logo nos primeiros séculos, foi percebendo que Maria tinha esse privilégio, teve essa graça de ressuscitar imediatamente, né? A gente não sabe se morreu, se não morreu, sabemos que ela foi elevada em corpo e alma ao céu, é assim que foi definido o dogma em 1950. Se percebeu que ela tinha uma posição especial também junto de Deus, junto de Jesus, seu Filho. E eu acho que o contexto da Idade Média já foi o contexto para que se desenvolvesse também esse título, né? Uma sociedade acostumada com reis e rainhas, coisa que hoje para nós é tão raro, mas que naquela época era bem comum. Já primeiro o imperador, no contexto do Império Romano, e depois, mais tarde, a própria experiência do feudalismo. Reis e rainhas eram realidades muito próximas deles. E assim, a consciência, Jesus é o rei, Jesus é o Senhor, é aquele que tem o poder, né? Aquele que tem a possibilidade de intervir nas nossas vidas. E já até mesmo no Antigo Testamento existia uma tradição de que a mãe do rei tem um lugar especial junto ao rei. Isso é algo que a gente pode encontrar na Sagrada Escritura. E por isso é compreensível que os cristãos tenham feito também essa associação. Aproximado. E no reino de Deus, a dimensão do serviço também está associada. Sem dúvida. Maria é essa serva do Senhor. Jesus é rei porque ele é o servidor de todos. E, de fato, o senhorio, o poderio de Jesus, talvez até a diferença de outros reis, né, é justamente um poder que é serviço. Então, no reino de Deus, Jesus é rei, ele é aquele que mais serve. E por isso ele associou a ele, nessa missão que ele tem de salvar a humanidade, associou a sua mãe, Maria. E por isso o povo espontaneamente foi se dirigindo a ela também como mãe e rainha, né? Foram sentindo essa presença maternal
é o tema do nosso programa hoje, já pela experiência de João ao pé da cruz, João 19, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Com o tempo, o povo cristão foi percebendo que essa experiência de João não era dele, era de toda a igreja. E a experiência de Jesus como rei e Maria como rainha, aquela que está ao lado do rei. Mas é interessante que a rainha-mãe, ela sempre está junto. Não é ela que decide, não é ela que faz, mas ela colabora, está próxima, né? Então, chamar Maria de rainha não é diminuir o reinado de Jesus, né? Jesus não é invejoso, não quer a obra só para ele, não quer fazer sozinho, mas ele quer que nós façamos com ele, né? É o Deus conosco que quer a nossa colaboração e quis a colaboração de Maria também e quer até hoje. Muito bem. E você aí de casa? Você tem alguma dúvida sobre Maria, sobre a sua devoção com relação à Nossa Senhora, sobre a figura dela na igreja e também na história? Escreve para a gente, porque eu já recebi aqui, enquanto nós conversávamos, o Bernardino Ferreira Sena, o Abílio da Silva, já estão participando do nosso programa, a Fernanda Aparecida de Alcântara. Muito obrigada, vocês já estão concorrendo aos nossos prêmios. E eu conto com a participação de cada um de vocês aí de casa. Olha, eu esqueci de falar, me desculpe, mas o Padre Alexandre é diretor nacional do Movimento de Schoenstatt, mestre de teologia e doutorando em Mariologia. Agora, como é que surgiu essa ideia de contar qual é a relação do Papa Francisco com Maria? Quando que você se encontrou com o Papa Francisco? Bom, na verdade, nós nos conhecemos em Aparecida, em 2007, com o cardeal Bergoglio, na época. Já tive a oportunidade de contar em outros momentos, inclusive aqui também, na século XXI. Nós estivemos juntos na comissão de redação do documento de Aparecida. Os bispos, quando se reuniram, é um grande encontro de muita importância para a América Latina, e eles se reuniram durante uns 30 dias, 25 dias mais ou menos, todos os bispos representantes das 21 conferências episcopais que existem na América Latina e no Caribe. Esse encontro acontece cada 10, 15 anos, de acordo com a necessidade da igreja, e nós estamos vivendo hoje também, em grande parte, pelos frutos do documento de Aparecida, porque ali deram as linhas, né, os bispos deram as linhas de trabalho, por exemplo, toda essa visão de uma igreja missionária, de uma igreja evangelizadora, que é tão do Papa Francisco, na verdade, ela é do documento de Aparecida. Inclusive, né? Maria é chamada da grande missionária. Né? Formadora de missionários, né? São textos, são palavras do documento de Aparecida. O cardeal Bergoglio era o presidente da comissão de redação e eu tive a graça, né, por essas coisas de Deus, de estar ali auxiliando num trabalho de secretaria, né? A gente juntava os textos, se preocupava de que os bispos que estavam ali na comissão tivessem o que comer, né? Que tivesse como trabalhar no computador, esse tipo de coisa. Se inspirando também nos cuidados que Nossa Senhora teve com seu filho e que as mães têm também, não é? Eu acredito que sim. Na verdade, a gente fez o que precisava ser feito, sem se programar muito, mas tive essa graça de conviver ao lado dessa pessoa tão especial e que já me chamou muito a atenção naquela época, né? Assim, Pelo quê? Pelo jeito de ser? Pela sua simplicidade, né? Em nenhum momento a gente estava a entender que estava falando com o cardeal de Buenos Aires, né? Ou o presidente da comissão de redação. Ele foi eleito pelos bispos, ou seja, ele estava numa função super importante, chave. Era uma pessoa, isso já mostra também o prestígio que ele tinha naquela época, né? Mas o trato era muito humano, muito próximo, muito cordial, muito descomplicado. Assim, ele pedia que eu desse opinião sobre as coisas, ele pedia para eu fazer algumas coisas. Ele era muito preocupado com os detalhes, assim, vocês comeram bem? Tem comida suficiente para todos os bispos? Dormiu bem? Alguém que tinha uma preocupação tão grande e cuidava dos detalhes. Só para lembrar, Padre Alexandre, ele é jesuíta, que tem por cultura, por formação, eles têm uma formação muito séria, muito exigente, mas mesclada com essa simplicidade, faz bem, né, conviver com alguém assim? Muito bem. Nossa, eu me sentia muito à vontade, muito... Fiquei muito impressionado, na verdade, e comentei isso, né? A única coisa que nós não sabíamos é que uns anos depois ele viria a ser escolhido Papa, né? Pois é. Então, essa foi a graça. E depois, então, que nós tivemos esse contato em Aparecida, nós nos correspondemos também por um tempo, né? E ele é tão atento que normalmente ele escreve as cartas à mão, né? Então, ele me mandava alguma coisa, eu mandava alguma coisa para ele. E assim, por umas 3 vezes, nós tivemos contato. Inclusive, aqui no livro, para você que
quer participar do nosso programa, você pode ganhar esse livro. E tem uma carta que o Papa Francisco escreveu para o Padre Alexandre sobre a possibilidade de fazer ou não um livro. E é interessante, chamou a minha atenção quando eu li, a maneira... Estou falando com um amigo, não estou falando como um papa, vou usar uma linguagem difícil, muito pelo contrário, né? Pelo contrário, justamente. Então, assim, para chegar nessa carta, talvez só explicar que eu estive com ele, então, na Jornada Mundial da Juventude, ele pediu que eu o acompanhasse como intérprete, então nós o acompanhamos durante toda a jornada, desde que ele chegou no aeroporto até que partiu. Estava ao lado dele. Não foi necessário interpretar muita coisa, ou seja, fazer de tradutor, porque ele se comunicava muito bem, se dava a entender e entendia perfeitamente. Não como aconteceu agora na Coreia, que de fato ele precisou de gente do lado o tempo todo. Eu estava ali para se ele precisasse. E passou o tempo, bom, acabou essa etapa, eu voltei para as minhas atividades, ele para as dele. E em novembro, respondendo a tua primeira pergunta, então uma jovem da Editora Loyola, Maristela, que é uma comunicadora muito conhecida até dentro da CNBB, e nós nos tínhamos conhecido também na jornada. E eu estava celebrando missa no Santuário de Schanstatt, da Vila Mariana, em São Paulo. Sim. E durante a missa ela disse que teve essa inspiração, né? Me vendo, sabendo que eu tinha conhecido o Papa de perto, sabendo que eu era padre de Schanstatt, né? Do movimento que tem uma devoção muito grande à Nossa Senhora, o movimento da Mãe Rainha. Ela falou: Padre, o senhor não pensou em escrever alguma vez sobre a relação do Papa com Nossa Senhora? Ela trabalha na Loyola. Falei: olha, nunca pensei, mas a ideia é boa, né? Você já... Iluminou. Para mim foi assim como algo... Mas a única coisa que ela não sabia é que eu estudava Mariologia, né? Eu falei: você sabe que eu dou aula disso, eu dou aula no Unisal dos Salesianos e na Faculdade de São Bento, aqui em São Paulo, de Mariologia, né? Então, me chamou muita atenção e ela falou: olha, isso eu não sabia, mas quem sabe, né? E aí... foi que eu tomei, então, o propósito e falei para ela: olha, eu só vou escrever se o Papa estiver de acordo, porque eu não me atrevo a escrever assim por livre iniciativa, também não quero parecer que estou assim como me aproveitando dessa situação que eu conheço para escrever qualquer coisa. Vou escrever uma coisa que tenha o seu aval, né? E aí ele aceitou. Aceitou. Agora, o que me chama a atenção é que o Papa Francisco, o Padre Alexandre se comunica, pede: olha, posso marcar uma reunião com o senhor? E ele prontamente marca a agenda. E você esteve na casa dele, você visitou, você acompanhou como é que é o cotidiano. Como é que foi essa experiência? É visível a devoção dele à Nossa Senhora? É muito clara, né? Então, de fato, ele marcou para o dia 26 de dezembro, às 10h30 da manhã. Ele mesmo marcou assim... a sua agenda, né? Perguntou se eu estava de acordo, senão a gente encontrava outro dia. Imagina! Eu falei: não, sem dúvida, não, né? Estive lá e aí conversamos por mais de 1 hora na Casa Santa Marta, que é o lugar onde ele tem os seus aposentos, né? Os seus aposentos são o seu dormitório, uma antessala, assim, tipo uma sala parecida com essa onde nós estamos, não muito maior que isso, e um escritório. E ali, nesse espaço, onde ele me atendeu, no quarto 201 da Casa Santa Marta. E tinha alguma... eu sou curiosa, viu? Pode ser que quem está acompanhando também esteja se perguntando. Tinha alguma imagem de Nossa Senhora, algum quadro? Sim, na verdade, no final da entrevista, ele mesmo tomou a iniciativa e falou: já que estamos falando de Nossa Senhora, provavelmente você deve ter curiosidade de saber quais são as imagens de Nossa Senhora que eu tenho aqui, né? E aí ele foi me mostrando, né, nesse espaço, um espaço reduzido, Nossa Senhora de Luján, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Luján é a padroeira da Argentina, né? Tinha umas 3 imagens de Nossa Senhora da Ternura, que é um ícone, na verdade, desses em que Maria está com o rosto colado no rosto de Cristo, né? Se nota que ele tem um carinho muito grande, né? E essa visão de Maria como misericordiosa, terna, está muito presente nas suas falas. Também, quando mostrou o seu dormitório, ali estava a imagem de Nossa Senhora de Schanstatt, uma que eu tinha dado de presente para ele durante a jornada. Olha que bom! Foi realmente uma surpresa muito grande. Sim. Né? Nossa Senhora dos Milagres. Então, foi assim interessante a gente perceber isso. Tem até uma curiosidade: na saída, ou seja, quando eu estava saindo, bem na porta do quarto, bem do lado, tem uma imagem de São José dormindo. E ele tinha uns papeizinhos com os pedidos, e aí ele falou assim: isso aqui eu coloco sempre para São José para cuidar desses pedidos. Ai, que bonito. Então, assim, ele me mostrou também que tinha essa outra devoção que eu não conhecia, né, que já apareceu também aí pela internet, já teve outros que ficaram curiosos e é interessante. Então, ele tem essa devoção muito espontânea por Nossa Senhora e está muito presente na vida dele. Padre Alexandre, olha, primeiro, vocês que estão nos acompanhando,
ligue, escreva para a gente, mande a sua pergunta, fale sobre o que você achou desse tema do nosso programa, pergunte alguma coisa para o Padre Alexandre, que tão bem sabe falar de Nossa Senhora, porque hoje nós estamos sorteando no nosso programa 3 livros do Padre Alexandre, Ela é Minha Mãe, e também o CD da Maria do Rosário, Sempre Maria. Você que participar, é só escrever, ligar aqui para a gente, você já está concorrendo ao sorteio no final do nosso programa. Padre Alexandre, muitos títulos para uma só mãe, né? Que no seu livro você fala disso. Exato. Muitos nomes para uma Maria só. Como é que funciona isso, padre? É a mesma mãe? Nossa Senhora de Fátima, Guadalupe, Aparecida? Como é que a gente lida com esses nomes diversos de Nossa Senhora? É curioso, justamente isso que eu acabei de explicar. O Papa tem devoção para um montão de títulos diferentes, né? Inclusive, ele é um dos difusores da Desatadora dos Nós e tem um capítulo dedicado a esse tema. Eu costumo comparar, né? Eu costumo dizer que é mais ou menos como acontece com a gente. Dependendo da experiência que as pessoas têm conosco, elas nos chamam de maneira diferente. Na minha casa me dizem Xande, e seria muito estranho que me dissessem Senhor Padre Alexandre, né? Ou no tempo que eu estava na Marinha, todos me conheciam como Aui, que é o meu nome de guerra, né? Então, Aui seria estranho, né? Algumas pessoas dessa época, quando me encontram, desculpa que eu não consigo dizer padre, né? Porque vai muito da experiência que as pessoas têm conosco. E eu acho que os títulos diferentes de Nossa Senhora têm muito disso. Sempre é a mesma mãe, a mesma Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Isso é muito importante deixar claro, sabe? Porque às vezes... Já me encontrei uma vez com uma senhora que estava discutindo com a outra que a Nossa Senhora de Fátima era mais milagrosa que a Nossa Senhora Aparecida, né? Então, esse tipo de coisa que mostra que, pelo amor de Deus, acho que não entendeu nada, né? Sim. Então, de fato, é sempre a mesma mãe, mas que se manifestou em lugares diferentes, com mensagens diferentes. E a experiência vital da gente, né? Para nós que somos brasileiros, por exemplo, com Nossa Senhora Aparecida, temos um carinho muito especial. Não podemos pedir que esse título desperte algo especial no coração de um americano, né? De um norte-americano. Mas para nós, sim, tem um significado e toca fibras, né? Como é o nome da gente. Quando te chamam pelo nome, isso associa um montão de sentimentos, né? Por exemplo, se o seu filho, né? O Pietro, te diz mãe, né? Quando ele começar a falar essa palavra, isso vai ser uma emoção. Vai ser uma emoção única, né? Então, mas eu não posso dizer mãe, porque não é essa a nossa relação, mas o trato é com a mesma pessoa, embora mude a forma com que a gente trata a pessoa. Então, né? padre, quer dizer que para a igreja é uma riqueza essa diversidade de nomes, Sim. Não tem problema. Não, porque na verdade são diversidade de experiências. É como as pessoas nos diferentes lugares experimentam Nossa Senhora, né? Então, de acordo com características, por exemplo, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Dores, despertam sentimentos diferentes, né? Então, às vezes são características de Nossa Senhora da Ternura, ou experiências que têm a ver com lugar, com história, né? Schanstatt, o movimento de Schanstatt está fazendo 100 anos. Nossa. Né? Então, nós estamos numa grande celebração, vamos peregrinar ao lugar original, agora em 18 de outubro, e lá nós conhecemos Nossa Senhora por Mãe 3 vezes admirável de Schanstatt. Isso desperta fibras no nosso coração, desperta a aliança de amor que nós selamos com ela, mas para quem não teve essa experiência, não vai ser assim, mas é sempre com a mesma Nossa Senhora, é a riqueza da igreja. Muito bem, e vocês que estão em casa, olha aí, o padre disse que desperta fibras no nosso coração, ou seja, quando a gente tem uma experiência com Nossa Senhora, nosso coração se alegra. Por isso eu convido, olha, a gente já está recebendo vários e-mails de vocês aí de casa, ligue, participe de nosso programa, você concorre ao livro do Padre Alexandre, Ela é Minha Mãe, ele fala aí as experiências do Papa Francisco com Nossa Senhora e também o CD da Maria do Rosário, Sempre Maria. E nós voltamos daqui a pouquinho com mais Brasil Cristão. Até mais. A vocação é um fruto que amadurece no terreno bem cultivado do amor mútuo. A revista Brasil Cristão deste mês apresenta uma bela reflexão sobre o assunto. Confira!